Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar essa aula um pouco diferente. Eu quero começar do zero com vocês, de como eu desenvolvo o meu processo de estudo para começar a pintar uma peça. Primeiro, a gente tem que ter a peça que nós vamos trabalhar. Então, a gente parte do princípio que a gente começa escolhendo uma peça. A partir da peça escolhida, eu começo a trabalhar não as tintas que eu vou começar a pintar, mas quais os elementos que eu vou trabalhar nessa peça. Então, se eu vou trabalhar com pintura, se eu vou trabalhar com guardanapo de decupagem, se é uma folha de scrap, um papel de seda. A partir daí, eu começo a estudar as tintas que eu vou usar. Então, eu vou começar a trabalhar com essa caixinha aqui. Ela é vendida como uma caixa para porta-lenços de papel. Tá vendo? Então, ela é assim. Mas eu não quero usá-la para esse fim. Então, o que eu fiz? Eu quero dar uma outra utilidade para ela. Então, o que eu fiz? Eu pedi para cortarem duas plaquinhas para mim. Que eu consiga tampar essa parte aqui, por onde passaria o lenço de papel. Então, uma plaquinha eu vou colocar aqui. E a outra plaquinha eu vou colocar dentro. Então, eu começo por aqui. Por que eu tô resolvendo fazer essa aula desse jeito? Porque uma das minhas grandes dificuldades quando eu iniciei o artesanato foi nesse ponto. Então, tinha peças que eu começava a trabalhar e às vezes eu demorava uma semana para pintar uma caixa. Mas por quê? Porque eu não seguia um roteiro, eu não tinha um estudo. Eu pegava a caixa e queria fazer tudo, sabe? Tudo na correria, passando a tinta na frente da peça, do papel. E com isso eu perdia muito tempo. Quando eu entendi o processo, em 2 dias, dependendo da técnica, porque eu respeito muito o processo de cada tinta, então dependendo da peça eu demoro no máximo 2 dias. Isso porque eu respeito o processo de cura de cada tinta, de cola, de verniz, de tudo. Mas agilizou demais quando eu passei a entender esse processo. Então, com a minha caixinha já pronta para aquilo que eu quero, eu vou partir. O que eu vou fazer? Eu resolvi trabalhar com este guardanapo aqui de decupagem, porque eu quero fazer uma caixa estilo vintage. Então, isso eu já tenho claro na minha cabeça. Então, tá aqui. É um guardanapo estilo vintage, que eu quero colocar aqui na minha tampa. Então, ela vai ficar assim. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Aqui dentro, talvez eu faça uma decupagem da menina também, tá? Mas isso no decorrer do processo, a nossa criatividade, ela vai mudando muito. Então, quanto mais a gente pinta, quanto mais a gente treina, mais a nossa imaginação, a nossa criatividade, ela vai aflorando, tá bom? Então, tá aqui. Então, eu já tenho o guardanapo. Com o guardanapo pronto, que vai ser a tampa da minha caixa, eu preciso definir o que eu quero nas laterais da minha caixa. Tá certo? Então, aqui, eu preciso definir. Eu vou só pintar? Eu vou trabalhar com massa acrílica e stencil? Eu vou trabalhar com decupagem de guardanapo? Eu vou trabalhar com papel de scrap? Então, tudo isso eu vou definindo. Vai criando um processo e um roteiro na minha cabeça.
Então tá aqui o guardanapo. O guardanapo me dá as cores. Eu seguindo essas cores que estão aqui no meu guardanapo, a chance de eu errar, ela se torna mínima, tá bom? Então aqui, olha, eu poderia trabalhar com um rosa, que é do vestido da menina, ficaria uma caixa bonita. Eu trabalharia um rosa antigo, porque eu quero trabalhar com uma caixa vintage, tá certo? Eu poderia também trabalhar com, aqui as flores no cabelo dela é um lilás bem clarinho. Eu também poderia trabalhar. Eu poderia fazer toda a lateral da caixa num lilás. O guardanapo também me dá nuances de cinza. Então, eu posso trabalhar com tom de cinza também, que ficaria bonito e ficaria um trabalho harmônico. Então tá, então eu já tenho as cores que eu posso trabalhar aqui e que eu sei que o trabalho ficará harmônico. No primeiro momento, como as flores da menina me traz um lilás bem suave, eu optei por trabalhar com esse guardanapo de poá. Ele é um guardanapo, ele é um lilás bem clarinho, que ficaria bonito. Então, o corpo da minha caixa ficaria mais ou menos assim. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Então, ficaria assim. O poá com a menina, com a criança na tampa. Eu poderia fazer assim. Eu poderia também estar trabalhando com um papel de scrap aqui, fazendo uma forração. Isso aqui é um guardanapo de decupagem. Mas eu estudando a caixa, eu também tenho este stencil aqui, este aqui também, que eu posso trabalhar aqui na lateral, tá vendo? Eu posso trabalhar o poá com o stencil e eu quero trabalhar com a massa acrílica. Eu posso trabalhar com a massa acrílica. E aí, o que eu vou fazer? Eu optei por trabalhar porque eu quero uma caixa mais elaborada. Então, eu optei pelo stencil com a massa acrílica. Tá bom? Então, como a caixa já é uma caixinha bem simples, então eu quero dar um trabalho a mais nela do que somente o guardanapo de decupagem. Então, o processo é esse. A partir do meu guardanapo, a partir do que eu escolhi, a imagem que eu escolher para trabalhar na tampa, a partir daí eu começo a trabalhar com as cores. Então, eu vou lá pegar o meu cinza, eu vou ou rosa ou lilás. Eu vou trabalhar com o cinza. Eu optei por trabalhar com o cinza. Então, agora no decorrer do trabalho, eu vou ver qual a técnica que eu vou trabalhar com essa tinta. Então para iniciar o trabalho, fica assim, tá bom? Isso facilita demais o desenrolar do trabalho, porque eu já pego a tinta certa, eu já pego os materiais certos, eu não fico naquela coisa. Porque às vezes o que eu percebo é que muita gente pega o guardanapo e joga uma cor que não tem nada a ver com a imagem. Então fica uma coisa muito desproporcional e fica muito claro que você não tem uma noção de composição do trabalho. Então a gente precisa entender esses passos para que no final fica uma peça bem bonita, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Agora eu vou estudar a técnica que eu quero trabalhar. Eu sei que eu vou trabalhar com o stencil e a massa acrílica. O passo a passo, eu vou fazer também. Nós vamos fazer essa caixa do zero.
etapa por etapa, tá bom? Porque eu quero que vocês entendam o processo de criação, porque eu sei que no começo não é fácil para ninguém, não foi para mim e eu acredito que não seja para muita gente, tá bom? Então, no próximo passo que eu for fazer o stencil, aí eu retorno aqui com vocês. Como eu já defini que eu quero trabalhar as laterais da caixa com o stencil e a massa acrílica, então eu vou começar por este trabalho, porque ele demora um pouco mais para secar, tá bom? Então, eu centralizei o meu stencil, eu deixei um pouquinho para cá, ó, um pouquinho para cá, centralizei ele bem e fixei, para ficar mais fácil na hora de eu passar a massa e o stencil não sair do lugar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou sempre trabalhar com a parte de trás da espátula. Então eu pego a massa. Eu posso pegar uma bandejinha, trabalhar um pouco essa massa acrílica, porque se tiver algum gruminho, já tira, tá? E aí eu venho passando na caixa. Eu venho sempre em movimento contínuo. Quanto mais massa você passar, maior o relevo. O relevo fica mais alto, tá? Se você não quer tanta massa, retire mais. Então, sempre com a bundinha da espátula, a gente vem passando. Eu nunca faço o movimento de levantar a espátula, porque eu posso levantar o stencil e entrar massa por debaixo, tá bom? Então, eu deito a espátula e venho e trago. Pronto. Aí já retiro. Eu seguro em uma ponta, levanto e trago. Aqui sujou só um pouquinho, eu já tiro, eu já limpo, eu já retiro. E ficou assim. Eu vou fazer dos 4 lados, tá bom? E para cada lado que eu faço, eu não consigo trabalhar com o stencil sujo. Tem artesãs que conseguem, porque tá vendo? Sempre passa um pouco de massa para trás. Então, ou você limpa ou você lava. Eu prefiro lavar, tá? Então, eu venho para esse lado aqui, ó, mas eu venho com o stencil lavado, tá bom? Então, eu vou fazer isso nos 4 lados e eu já volto. Fiz de um lado, do outro, para que eu possa fazer no mesmo dia as 2 laterais que faltam. Eu preciso dar uma secada bem rapidinha aqui, só para que eu possa encostar. Porque se eu venho com a massa aqui molhada e coloco na mesa, eu retiro toda essa parte que eu fiz, tá bom? Então, eu vou dar uma secada bem rápida, tá? Com o secador no jato médio. Hoje tá bem calor aqui, então tá secando bem rápido. Eu fixo aqui com um pouquinho de fita crepe
tá? E vou fazer aqui de novo. Eu vejo se o stencil tá reto, tá? Às vezes ele corre. Então eu tenho que centralizar. Centralizo. Aqui tá torto. Isso são detalhes que não podem passar. Venho com a massa acrílica, trabalho um pouquinho na minha bandejinha e venho com a bundinha da espátula. Passando sem medo. O máximo que pode acontecer aqui é dar errado, limpa enquanto está molhado e recomeça. Pronto. Retiro seguro sempre de um lado. E puxo. Retiro as rebarbas enquanto a massa está molhada, tá? Ó, ficou assim. Vou fazer do outro lado. Eu uso essa massa acrílica, eu compro de lata grande e coloco nesses potinhos, tá? Porque fica muito mais prático, porque senão, como a lata ela é muito grande, com o tempo começa a ressecar toda a massa acrílica aqui na borda da tampa e fica muito ruim, tá? Então, eu acabo aqui, ó, eu vou enchendo e fica muito mais fácil, tá bom? Mas se você quiser trabalhar também com a pasta de modelagem, que a gente encontra em lojas de material para construção, não, para lojas de material para artesanato, construção essa daqui, tá? Pode ser também, é porque eu uso demais a massa acrílica, então eu prefiro comprar a lata grande, tá? Mas se você usa pouco, compra em lojas de material para artesanato, tá bom? Eu vou fazer o lado que falta e agora eu não vou secar com secador. Eu vou deixar secando 24 horas, naturalmente. Por quê? Porque quando a gente seca com o secador, ele dá uma secada superficial. Dentro da massa acrílica, embaixo pode estar molhado. Principalmente aqui, nem tanto, porque eu trabalhei com pouca massa. Mas às vezes a gente faz um trabalho que a gente usa muita massa acrílica. Então o secador ele seca por fora, na casquinha, na superfície. Dentro, embaixo, a massa está molhada. Então se a gente não esperar as 24 horas, a gente corre o risco que na hora que for pintar, arrancar essa massa, tá bom? Então eu vou terminar de fazer essa parte e vou aguardar 24 horas. Só aí eu começo a pintar. Com a massa toda seca, agora eu vou impermeabilizar toda a peça com a goma laca incolor. Pode ser a indiana também. Eu vou passar por toda a peça, tá bom? Eu vejo se a peça está limpa, se não tem nenhum pozinho, né? Então eu limpo tudo. E aqui embaixo, geralmente as empresas
eles marcam, eles colocam códigos com lápis. Então isso tem que ser retirado antes da gente começar a pintar, tá? Então eu pego uma lixinha e retiro. Porque se a gente pintar em cima desse código aqui feito com o grafite, né? Depois fica muito difícil da gente tirar, quando a gente consegue, tá? Então eu retiro todo o código que vem da empresa. Não pinte para depois retirar, tá bom? Pronto. Agora eu vou começar a passar a goma laca. Pincel de cabo amarelo. Eu só deixo esse daqui para passar a goma laca mesmo, tá? Coloco aqui num potinho e venho. A goma laca é muito simples de passar. Ela seca muito rápido, porque ela é a base de álcool, né? Então ela evapora muito rápido. Passando a goma laca, a gente vai estar impermeabilizando essa peça, fechando os poros da madeira, tá bom? Então passa bem nos cantos. Depois que eu fizer isso, aí a gente vem e lixa. Eu vou impermeabilizar também toda a parte que eu trabalhei com a massa acrílica, tá? Passo em tudo. Eu vou fazer esse processo, daqui a pouco eu volto. Pronto. Já passei a goma laca incolor em toda a peça, dentro, fora, tá? Passei nas bordas, passei em tudo. O MDF dá uma escurecida, tá bom? Passei em tudo. Nas plaquinhas também que eu vou usar, tá? Quando eu termino de usar a goma laca, eu vou limpar o meu pincel no álcool. Eu uso o álcool 70, tá bom? A gente não pode lavar com água, porque se a gente colocar o pincel que a gente acabou de usar a goma laca na água, ele endurece na hora, tá bom? As cerdas ficam duras. Aí depois cria uma película, fica mais difícil pra gente retirar. Então, usou a goma laca, limpa no álcool. Aí eu deixo um pouco de molho, daqui a pouco eu venho, tiro, tá? Retiro o excesso de álcool e deixo lá guardado para a próxima vez que eu precisar. Agora eu vou secar e vou lixar toda a peça com uma lixa 120. Eu uso essa branca que eu compro em lojas de material para construção, porque ela não vai, aquelas escuras, aquelas marrons, conforme a gente vai lixando, vai manchando. Então eu prefiro essas brancas, tá bom? Então eu vou secar e vou lixar toda a peça, tá? Dentro, vou passar aqui também onde eu fiz a bem suave, mas vou lixar. Eu vou lixar tudo. Pronto. Já lixei tudo. Lixei bem as bordas, tá? Tirei toda a aspereza, a peça tá bem lisinha para ser trabalhada agora. Lixei as plaquinhas também, lixei tudo, tá? A parte de baixo, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho essas duas plaquinhas aqui para colar. Eu teria duas opções. Eu poderia fazer a decupagem primeiro do guardanapo e depois colar aqui. Ou eu posso colar também a plaquinha logo, tá? E depois eu faço a decupagem. Eu vou preferir colar agora, antes de fazer a decupagem. Por quê? Porque na hora que eu for pintar o cinza aqui nas laterais,
eu já pinto também essas bordas aqui, tá? As bordas da plaquinha, tá bom? Porque senão eu vou ter que pintar a borda tudo separado depois. Então, a placa de cima eu já vou colar agora, tá? A plaquinha de dentro, não. A plaquinha de dentro, eu vou fazer a decupagem e só depois que toda essa parte aqui tiver pintada, eu colo, tá? Por que que eu não vou colar a... Por que que eu não colo a plaquinha primeiro e depois eu faço a decupagem com o guardanapo? Porque para fazer a decupagem com o guardanapo aqui fica mais difícil, aí eu teria que fazer a decupagem do guardanapo em um papel cartão para ficar mais duro, né? E ficar mais fácil de aplicar aqui. Então me daria muito mais trabalho, tá bom? Então a plaquinha de dentro eu vou fazer primeiro a decupagem, vou pintar toda a lateral primeiro, só depois eu colo. A plaquinha de fora não, a plaquinha de fora eu já vou colar. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com cola branca. Eu vejo qual parte tá mais. Então eu venho com cola branca. Essa daqui é a Cascorês, tá? Eu coloquei a cola nesses vidrinhos de adoçante vazio, porque fica mais fácil também pra mim. Artesã é tudo cheio de gambiarra, né? Fica muito mais fácil, prático. Passo bastante cola, tá? Agora eu venho com um pincel de cerdas amarelas e espalho. Vou passar cola, principalmente bastante cola nas bordas. Aqui eu nem precisaria passar porque tem um vão aqui, tá? Bastante cola nas pontas para fixar bem. E vou também colocar os pinguinhos da Tec Bond para acelerar a secagem, tá? Não precisa ser em tudo. Agora, todo cuidado na hora de colar, para não colar torto, tá? E como eu coloquei a Tec Bond, eu tenho que tomar um cuidado maior, porque se colar errado e eu tentar descolar, vai ser pior pra mim, né? Então, eu venho acertando pra ficar certinho, tá? Aperto um pouco. Eu
Vou apertar um pouquinho. Olha lá dentro. Eu aperto um pouco para fixar. E estes excessos de cola aqui nas bordas, eu já retiro. Eu não deixo, tá? Pego um guardanapo e vou limpando. E depois a cola dá um brilho que fica feio. Então, retiro o excesso de cola. Pronto. Retirei. Já colou. Conforme eu aperto, sai um pouquinho de cola para as laterais. Eu venho e tiro. Eu não deixo excesso de cola. São estes detalhes que mostram quem é você no seu trabalho, né? Então, ó, tá coladinho. Isso aqui eu vou deixar colando também, tá? Eu não vou pintar hoje, não. Vou tirando. Conforme a gente aperta, sai um pouquinho de cola. Enquanto vai secando aqui, eu vou passar uma demão de tinta PVA do bege antigo, para poder fazer a decupagem. Toda a lista de material, depois eu vou deixar anotada na legenda. Tá? O que eu usei. Eu hidrato o meu rolinho com um pouquinho de álcool só, tá? Eu hidratei ele. E agora eu pego aqui a tinta PVA. Vou passar uma demão apenas. Eu poderia também estar passando a base acrílica branca ou a tinta PVA branca. Mas como eu estou trabalhando com uma caixa vintage e o guardanapo, ele precisa ter um fundo, né? Eu não quero trabalhar com branco porque eu não quero que essa imagem venha tanto para cima, que ela realce tanto. Porque como eu estou trabalhando com uma peça antiga, eu quero dar um ar antigo em tudo. Então, eu estou trabalhando com a tinta bege antiga, bege antigo. Eu dou um fundo, mas não fica aquela coisa cheguei do guardanapo. Dependendo do trabalho que eu faço, às vezes eu aplico até o guardanapo direto no MDF, eu nem dou base de nada.
Por isso que a gente tem que estudar o nosso projeto, o que a gente quer alcançar, tá bom? Ó, uma demão apenas. Já consigo o fundo, mas não vai ficar aquela coisa gritante. O guardanapo não vai realçar tanto como se fosse um fundo branco aqui. Ó. Tá bom? Deixa eu ver se secou aqui. Eu já vou passar aqui também. Vou aproveitar o rolinho. Uma dica. Pra gente não sujar tanto essas bordas aqui do laser, o que que a gente faz? A gente nunca vem com o pincel ou com o rolinho de fora para dentro. Porque se eu venho de fora para dentro, eu arrasto a tinta aqui nas bordas. Então eu venho, se eu quero pintar essa ponta aqui, eu venho do meio para cá. Se eu quero pintar essa borda aqui, então eu venho do meio, sempre do meio para fora, nunca de fora para o meio. Porque aí eu mantenho as minhas bordas limpas, tá bom? Agora eu vou limpar, eu vou pintar essa parte aqui. Então, vou pegar mais um pouco de tinta, venho do meio para fora. Aqui também. Se sujar, suja bem pouco. Pronto. É o que eu preciso, tá? Para fazer a minha decupagem. Agora eu vou deixar secar. Vou lixar novamente, aqui com a lixa 120 mesmo, tá bom? E depois a gente já vai começar a pintar o corpo da caixa. Com as peças todas lixadas, agora eu vou começar a pintar com a tinta PVA. Eu escolhi a tinta cinza, eu vou começar a pintar, tá bom? Então, essa daqui é a parte de baixo da caixinha. Então, eu venho e vou pintar tudo. Vou passando e vou tirando as marcas do pincel. Hoje tá muito quente aqui, então a tinta seca muito rápido. Então eu já passo e já vou passando o rolinho. Lembrando sempre para não deixar acúmulo de tinta nos cantos. Então, se eu vejo que tem acúmulo de tinta nos cantinhos, eu venho, puxo tudo. Porque acúmulo de tinta com o passar do tempo pode craquelar. E aí fica um trabalho feio. Então, eu vou fazer isso na parte de baixo toda e na tampa. Quando eu terminar a primeira demão, eu seco com o secador no jato médio e passo a segunda demão. Pronto, já finalizei a parte de pintura no tom cinza. Eu pintei dentro da tampa. Aqui não precisa porque vai a plaquinha. Aqui também eu vou fazer a decupagem. Pintei as laterais, tudo no tom cinza. E pintei toda a parte de baixo.
da caixa, tá? Então, eu passei a primeira demão da tinta, sequei, lixei com uma lixa 320, tá bom? Lixei com essa lixa aqui e passei a segunda demão. Eu prefiro fazer toda a parte de pintura primeiro, para depois eu fazer a decupagem, tá? Porque aí eu não corro o risco de sujar o papel, o guardanapo. Então, eu pinto tudo primeiro. Eu faço toda a parte de pintura para depois eu colar, tá bom? E aqui também, para eu pintar essa borda aqui da plaquinha, eu isolei a parte que eu já pintei com o bege antigo, onde eu vou fazer a decupagem, tá? Então, eu isolei a plaquinha com uma fita crepe, olha, tá? Então, eu fiz a moldurinha aqui e vou deixar aqui até o término de toda a pintura. Só depois eu tiro a fita crepe para poder fazer a decupagem. E aí, eu já pintei toda aquela borda da plaquinha também. Ficou tudo no mesmo tom. Essa questão de que eu prefiro pintar primeiro, fazer toda a parte da pintura para depois fazer as colagens, é muito pessoal, tá bom? Tem artesãs que gostam de começar pintando primeiro por fora da caixa. Eu prefiro começar pintando tudo por dentro, depois eu vou para fora. Mas isso é muito pessoal, é a forma que eu encontrei que me facilitou. Então, eu acredito que o artesanato, ele seja assim. A gente aprende a técnica e aí a gente faz adaptação com aquilo que é mais fácil pra gente. Eu não posso colocar uma regra dura e fixa, tem que ser assim. Tem que ser do jeito que eu me encontro para fazer o melhor, tá bom? Então, se você acha melhor colar primeiro e depois fazer a pintura, também está certo, não está errado. Eu acho melhor fazer toda a parte de pintura para depois colar, tá bom? Então, não tenho nada como uma regra dura, que eu não posso mexer, porque a Haddad falou que é assim. Não, não é assim. É o meu jeito. O seu jeito é você que vai encontrar, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Com a tinta toda seca, agora eu vou trabalhar com um tom de cinza mais escuro. Esse aqui é o grafite, ele é mais escuro. E eu vou fazer um manchado, porque o guardanapo, ele tem essas nuances, tá? Então eu vou fazer um manchado aqui na peça. Para isso eu vou usar água. Então eu venho na bandejinha, eu vou usar esse pincel para maquiagem, ele é um tamanho médio. Vou usar esse pequenininho aqui para os cantos e vou trabalhar também com um pincel redondo para aquarela, tá bom? Para fazer esse aquarelado. Então, vamos lá. Eu vou manchando. Eu quero um manchado não tão escuro, tá? Então, eu ponho mais água e pouca tinta. Esse pincel aqui de maquiagem, vocês encontram em qualquer loja de perfumarias, tá? Nessas lojinhas aí de perfumarias tem muito. Mas se não tiver, se vocês não encontrarem, pode ser feito com uma bonequinha também, com uma espuminha também. Quando eu não tinha o pincel, eu fazia com a esponjinha, uma esponja macia. Então, onde eu quero abrir mais, eu ponho mais água.
ficar assim. Eu quero assim. Eu vou dar uma secada rápida com jato frio. Pegou tinta aqui nas laterais, eu vou dar uma limpadinha, só para não acumular. O pincel, ele me facilita aqui nas laterais, tá? Por conta aqui dos cantinhos. Mas aí eu venho com o pincel e retiro. Venho com o menor. Porque eu quero bem suave isso daqui. Eu não quero muito escuro, não. É uma caixa pequena, então se eu escureço demais, fica muito pesado, tá? Aqui os cantinhos, o pincel facilita mais. Tá muito escuro? Vem com a água. Eu vou vendo onde precisa escurecer mais, onde precisa clarear mais. É isso. Vai ficar manchado assim, ó. Eu não quero muito carregado. Então, eu vou fazer na parte de baixo, tá? Aqui eu já fiz. E vou fazer aqui também. Nas laterais e aqui dentro. Pronto, já fiz toda a parte do aquarelado. Na parte de dentro, fora, parte de baixo, já tá toda manchada. Essa aqui é a tampa. Fiz tudo na parte de dentro e na parte aqui do poá. Olha, vai ficar assim, né? Não deixei muito escuro. Alguns pontos só deixei um tom de cinza mais escuro, outro mais claro. Não precisa ser tudo igual em cada lado, porque não vai ficar mesmo. E é isso que dá... E é isso que fica bonito na técnica. Agora que eu já fiz toda a parte de pintura, agora eu posso tirar essa fita crepe. Então, eu venho aqui e retiro. Pronto. Eu vou dar uma limpada aqui, que pegou um pouco de tinta. Vou dar uma limpada, vou dar uma lixada. E a peça está ficando assim. Aqui na parte de dentro já está bem seco. Aí eu vou pegar a lixa 320 de novo e vou dar uma lixada, tá? Dou uma lixada novamente. Bem superficial, não precisa ser nada. Bem suave. Parte de dentro também. Pronto. Agora, com a mesma lixa 320, eu vou dar um desgaste nessa tinta aqui em cima do poá, mas bem de leve, tá? Só um pequeno desgaste.
Por isso que eu estou trabalhando com a lixa 320. Olha, é um pequeno desgaste. Eu vou desgastar um pouquinho mais. Desgasto aqui nos cantinhos também. E a nossa caixa está ficando assim. Eu desgastei na parte de cima, eu tenho que desgastar também na parte de baixo. Bem superficial. Agora, eu vou fazer a decupagem. Então, eu pego o meu guardanapo. O guardanapo, eles são 3 películas. A primeira, que é a da imagem. E as 2 últimas, que são essas películas brancas. Eu tenho que retirar as 2 películas brancas. E eu tenho que me certificar que elas foram retiradas corretamente, porque às vezes a segunda película que vem na imagem, ela vem muito grudada, é mais difícil. Às vezes eu penso que tirei e não tirei, então eu tenho que verificar se elas foram retiradas mesmo. Então, com a imagem aqui, eu já estudo qual parte da imagem eu quero na minha caixa, tá? Eu não deixo para estudar o que eu quero colar depois que eu passo a cola. Então a plaquinha tá seca, então eu posso mexer no guardanapo sem rasgar, porque a película do guardanapo é muito delicada, qualquer coisa rasga, tá bom? Então eu primeiro estudo o que eu vou querer. Então eu quero a menina, eu quero o máximo dela, né? Então, ó, eu quero aqui. Então eu vou cortar essa parte aqui. Bom? É isso. Então, vamos lá. Então, eu já deixo perto de mim um saquinho plástico, a lixa, o pincel para passar a cola e um rolinho para nivelar a cola, tá? Eu já deixo isso aqui perto de mim. Eu vou trabalhar com a cola gel. Me certifico que a cola foi passada em toda a peça. Por isso, eu passo em todos os sentidos. Eu tô vindo aqui primeiro na horizontal, toda na extensão da plaquinha. Agora eu venho na vertical, porque aí eu me certifico que foi passado em todas as partes. Porque onde eu não passo a cola, o guardanapo não vai colar
E aí é onde ficam as bolhas. Ele vai levantar bolha. E uma cola bem passada não é excesso de cola, tá? Uma cola bem passada é você se certificar que a cola foi passada em toda a parte, em toda a extensão. Agora eu venho com o rolinho, nivelo. Porque se você deixa muita cola também, pode rasgar o guardanapo. Então eu venho aqui, eu já sei onde eu quero. Vamos lá. Coloco. Eu já dou uma esticadinha aqui onde é a dobra do guardanapo. Coloquei. Agora eu venho com o meu saquinho, pego as duas películas que eu retirei e venho do meio para fora. Venho sempre do meio para fora. Dou uma levantadinha no plástico, só para ver se tá tudo ok. Só mais um pouquinho. E tá tudo certo. Antes de retirar o excesso do guardanapo, eu dou uma secada rapidinha com o secador no jato quente. Venho com a lixa. Eu trabalho com a lixa do lado mais fino, então eu venho sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima, porque de baixo para cima eu posso rasgar o meu guardanapo. Então eu venho de cima para baixo. Pode ser qualquer lixinha, até essa daqui mesmo eu consigo tirar, tá? Lixa de pé. Ó, aí eu fico com a minha decupagem perfeita. Agora vamos fazer a tampa, que é a mesma coisa. Essa aqui vai ser, eu vejo onde vai ser a minha frente. Deixa eu ver uma coisa. Eu estudo onde vai ser a minha frente. Eu quero essa frente aqui pra mim. Então, de novo. Venho com a minha cola. Leve a cola sempre do centro para fora, nunca assim também, para não acumular cola nas bordas. Então,
Então, sempre do centro para fora. Se tiver algum pelinho, já retira, porque às vezes é do pincel mesmo. Eu tenho 2 doguinhos aqui em casa, então eu tenho que redobrar a atenção, porque o pelinho, depois que você cola o guardanapo e cola, ele aparece, ele fica aparente. Passei a cola em todos os sentidos, nivelo. E venho com o meu guardanapo. Eu já sei a parte que eu quero. Eu venho puxando aqui, ó. Quero bem o cabelinho dela. Já dou uma esticada onde tem as dobras do guardanapo, bem suave para não rasgar. Pronto. Venho com o meu saquinho novamente e venho do centro para fora. Diz para mim nos comentários se você tem dificuldade de trabalhar com guardanapo de decupagem. E qual é a sua dúvida? Levanto só um pouquinho para ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. E depois eu ainda vou envelhecer aqui em cima, tá bom? Eu ainda vou envelhecer a caixa, o guardanapo, mas tá tudo certo. Levanto com cuidado. Por isso que eu não posso colocar muita cola. Se eu coloco muita cola, a cola, ela passa no guardanapo, ela vem pra cima, né? E aí, ela vem pro saquinho também. E aí, na hora que eu vou levantar, eu posso rasgar o guardanapo. Dou uma secada. E retiro. Eu costumo tirar o guardanapo nas pernas, tá? Mas como eu tô gravando o vídeo pra vocês, eu acho que nas minhas pernas fica mais fácil. Se você não tem prática, faça um movimento mais devagar.
Pronto. Então ficou assim. Ficou a tampa. E aqui vai ficar a plaquinha que eu vou colar. Então ela vai ficar assim. Mas eu vou envelhecer aqui primeiro. Tá? Depois eu colo. Agora, eu só vou impermeabilizar esse guardanapo aqui com verniz acrílico fosco amanhã. Eu prefiro deixar secando. Quanto mais seco, melhor, tá bom? E porque aí não dá bolha, não rasga, não acontece nada. O guardanapo fica perfeito, tá bom? Guardanapos secos. Agora eu vou envelhecer essa peça usando tinta PVA branca. Do guardanapo sobraram essas duas partes. E aí eu guardo para usar em uma caixa menor, tá bom? Não jogo nada fora. Para fazer o envelhecimento, eu vou usar esse pincel aqui de cabo amarelo. Vou colocar a tinta branca em uma bandejinha. Trabalho bem pouca tinta. E venho para a peça. Eu vou trabalhar nas quinas. Então, com o pincel verticalizado, eu não venho com o pincel deitado. Eu venho com ele verticalizado. Aí eu venho de fora para dentro. E venho trazendo um pouquinho do branco. E venho com a mão bem solta. Envelhecendo. Aqui é pouquíssima tinta mesmo. Pego mais um pouquinho de tinta, cada vez que eu perceber que o pincel já está limpo, aí eu venho. É melhor repor a tinta aos poucos do que pegar muita tinta e fazer um borrão aqui, tá bom? Então vem, ó, com o pincel verticalizado. Aí eu envelheço só as bordas mesmo. Aqui eu já fiz, mas eu posso reforçar se eu quiser. Aqui eu posso colocar um pouco mais de branco. Eu achei que ficou pouco. Eu marco mais as quinas. Aqui também. Achei que ficou pouco. Pouquíssima tinta que a gente usa, mas já dá uma diferença grande, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa. Com o pincel verticalizado, eu vim aqui, ó, bem pouquinho mesmo, só para marcar um pouco dos cantos. Isso dá muita diferença ao final do trabalho. Venho com a mão bem solta. Vou fazendo nos 4 cantos. Aqui ficou um pouquinho mais marcado, não tem problema. Uma peça não envelhece do mesmo jeito, né?
em todos os lados. O processo de envelhecimento, ele não é uma coisa certa, né? Envelhece tudo ao mesmo tempo. Aqui nas bordas, nos cantinhos, eu também passei um pouquinho da tinta branca. Bem pouquinho. E pronto. A gente quase não usa tinta. Ó assim. Agora, eu vou envelhecer esse guardanapo. Este aqui, eu já fiz as bordas dele. Eu já fiz. Olha a diferença que tem. Esse guardanapo envelhecido para este aqui. Olha a diferença que dá. Tá? Ó. Então, fazer esse envelhecimento dá um resultado bem bonito na peça. Durante muito tempo, eu trabalhei fazendo esse envelhecimento aqui nas bordas de tampa, de caixas, usando essa bonequinha aqui de espuma. Então, eu faço a bonequinha e venho. Hoje eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldades para trabalhar com o pincel chanfrado, tá? Então, eu vou lá. Então, eu vou trabalhar com o cinza mais escuro. Eu pego um pouquinho do cinza na bandeja. Bem pouquinho. Venho. Pego bem pouquinho. E trabalho na bandejinha. Eu nunca venho da tinta para peça, porque senão eu descarrego muita tinta de início. Então vamos lá. Então vou nas bordas aqui. Tá tudo esbranquiçado. Então a gente vem, olha, com a buchinha pegando mais para fora do que para dentro. Então, olha, e eu venho batendo. Acho que eu peguei pouca tinta, então eu vou lá no cinza de novo. Trabalho na bandeja. E venho. Com a mão bem leve e com a buchinha mais para fora do que para dentro da caixa. Quem quiser fazer com o pincel chanfrado, também fica bonito. Só que aí o que eu indico, impermeabilize primeiro o guardanapo com o verniz. Porque como o pincel chanfrado a gente tem que trabalhar com a água, se você colocar aqui o pincel chanfrado no guardanapo, ele vai enrugar, tá? Então impermeabiliza primeiro e depois vem com o chanfrado. Então, durante muito tempo, eu não sabia trabalhar com o pincel chanfrado, mas eu nunca desisti de querer aprender a trabalhar com ele. Eu aprendi e hoje eu escolho. Hoje eu quero com a bonequinha, hoje eu quero com o chanfrado e eu gosto mais do resultado com a buchinha. O pincel chanfrado, ele te dá outro efeito, que fica bonito também, fica muito bonito. Mas em caixas, eu acho o efeito da buchinha mais bonito. Então hoje eu posso escolher. Então, o artesanato vai te trazer alguns desafios
que ao longo do processo a gente vai fazendo sem medo de errar, sem medo de ser imperfeito, e a gente vai tentando até um dia que a gente consegue. Se eu quiser, eu marco aqui as cantoneiras, ó, então eu entro um pouquinho mais com a buchinha, fazendo um triângulo, porque aí eu marco bem os cantos. Olha a diferença que vai dando. Aqui eu vou marcar um pouco mais aqui embaixo, vou fazer um triângulo. Olha. Então, se você trabalha com pouca tinta, é bem tranquilo fazer esse envelhecimento. Vou envelhecer um pouquinho mais aqui. A buchinha está seca, tá? Olha que resultado lindo que fica. Aí, o que que eu faço também? Eu pego a mesma buchinha, descarrego a tinta e venho aqui, ó, nas bordas da... Não vai aparecer muito, porque eu estou fazendo com o mesmo tom de cinza que eu pintei a caixa. Mas eu não quero uma coisa muito marcada, então tá ótimo. Mas dá pra ver. Tudo isso é acabamento. Então ficou bem suave. Ficou bem suave. E é o que eu quero. Bem tranquilo, tá bom? Agora eu vou fazer uma chuva americana na caixa. Eu vou trabalhar com a tinta preta. Então, eu molho um pouco desse pincel de cabo amarelo com água. Pego um pouquinho de tinta preta e coloco na minha escova de dente. E aí eu venho fazendo pequenos chuviscos. Molhando o pincel dessa forma, você não encharca muito a escova de dente. Então, fica um trabalho mais suave. Vou fazer aqui também. Eu não quero muita coisa. Mas dá para aparecer. Quando eu perceber não tem mais tinta, eu vou lá, pego um pouquinho de água e tinta preta, coloco na minha escova de dente e venho. Quero fazer também um pouco aqui no guardanapo, mas eu não quero que pegue no rosto da menina. Então, eu vou isolar aqui e venho.
isolo pra cá. Pronto. Aí ficou assim. Então, eu vou fazer isso na parte de dentro, eu já fiz. Eu vou fazer na parte de baixo também. Fiz a chuva americana com a tinta preta, agora eu vou fazer a chuva americana com a tinta branca. Então, eu venho sempre do escuro pro claro. Pego um pincel limpo, aqui eu tô trabalhando com a tinta branca, e já fiz um monte de sujeira. Pego uma escova de dente limpa, pego um pouco de água, coloco na tinta branca e passo na minha escova de dente. E a mesma coisa. E aí eu vejo a quantidade que eu quero. Se eu quero com mais chuvisco ou menos. Pego mais um pouquinho de água. Mesma coisa na tampa. Só tomo cuidado para não pegar no rostinho. A parte de dentro é a mesma coisa. Parte de baixo da caixa. Isso daqui é muito a gosto. Então, se você gosta de mais, ó, faça mais chuvisco. Se gosta de menos, menos. Pronto. Então, ficou assim. Tudo seco, tá tudo seco. Vou passar só um pouquinho do secador, porque agora nós vamos envernizar. Vou começar a envernizar a peça. Eu vou começar pelo guardanapo para vocês verem como é tranquilo impermeabilizar, sem enrugar, tá bom? Sem fazer bolhas. Eu trabalho com um pincel de cerdas macias
e um pincel largo. Aí eu venho com uma quantidade generosa, trago. A primeira demão, o guardanapo tende a absorver bastante, tá? Então, é como se a gente não tivesse passado o verniz. Tanto o guardanapo como a peça no MDF. É normal. A primeira demão é muito normal acontecer isso. Olha, primeira demão do verniz. Aí eu seco bem no jato frio. Quando estiver bem seco, aí eu venho com a segunda demão. Eu passo bastante verniz e venho com o rolinho que eu só deixo para verniz. Tiro aqui os excessos e seco novamente. Eu vou fazer isso em todas as peças. Então, eu vou dar a primeira demão, secar e passar a segunda demão. E se precisar, eu ainda passo a terceira. Eu já volto. Pronto. Tudo envernizado. Eu passei 3 demãos. Então, eu passei uma demão, sequei com o jato frio mesmo. Passei a segunda demão, sequei com o jato frio e terceira demão. O mesmo cuidado que eu tenho de não deixar tinta acumulada nos cantos, eu tenho este cuidado com o verniz. Eu não deixo o verniz acumulado nos cantos, tá bom? Então, passou com o pincel e alisou com o rolinho. 3 demãos, tá? Agora que já tá tudo bem seco, eu pego a lixinha 320 e bem suave, eu só vou fazer isso aqui. Bem suave mesmo. Aí eu venho com o paninho limpo, tiro. Isso eu vou fazer por toda a peça também, tá? Bem suave. Dá um toque bem gostoso na peça depois. Eu faço, ó. Aqui cuidado, né? Mas é bem pouquinho mesmo. E limpo. Isso com a peça bem seca, tá? Agora eu só vou finalizar colando a plaquinha aqui no fundo.
Eu tomo cuidado na hora de colar, para não colar de ponta cabeça. Então, a caixinha tá assim, ela vai abrir assim. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de colar, tá bom? Porque aí, olha, aí fica certinho. Eu vou usar cola branca, Cascorês e um pinguinho da Tec Bond. Peça finalizada. Aqui nos cantos eu coloquei 2 cantoneiras em metal ouro velho para dar o acabamento. Prontinho. Uma peça que era super simples, com um resultado super bonito. Aí na hora que abre a caixinha, aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo projeto.